Na aula de hoje, vamos estudar três equações que podemos reduzi-las a uma equação do segundo grau. São as equações fracionárias, as equações biquadradas e as equações irracionais. Sem mais enrolação, vamos para a aula! Oi, povo lindo do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, gente, hoje nós vamos estudar três tipos de equações que podemos reduzi-las a uma equação do segundo grau. Se você está gostando das nossas aulas, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe com todos os amigos que vai ajudar muito no crescimento do canal. Desde já agradeço e vamos para a aula, começando com a equação fracionária. O que é uma equação fracionária? É toda equação que tem uma fração algébrica, ou seja, que tem uma incógnita, uma letra no meu denominador. No caso aqui, qualquer um dos membros. Pode ser nos dois, pode ser no três, ou só em um. Desde que tenha uma equação algébrica em um dos membros, a gente considera como uma equação fracionária. No caso dessa aqui, eu tenho x aqui no meu denominador, é uma equação fracionária. Toda equação fracionária, a gente tem uma condição de existência. Quando eu tenho zero no meu denominador, não é considerado uma fração, pois não tem como eu dividir algo por nada, não há divisão. Então, nesse caso aqui, ó, o x tem um número que ele não pode ser. Essa é a condição de existência dessa fração. No caso desse exemplo aqui, qual o único número que se subtrairmos por 2 dá zero? Seria o 2 positivo, né? Porque 2 menos 2 dá zero. Então, para essa equação existir, essa equação fracionária existir, o x, ele tem que ser diferente de 2. Essa é a minha condição de existência, né? A minha condição de existência. Aí agora vamos começar a resolver essa equação. Primeiro, MMC, ou seja, transformar os denominadores em denominador comum nos dois membros da minha equação. Então, aqui tenho uma aqui embaixo, tirando MMC de x menos 2 e 1, todo número que eu tiro MMC por 1 é igual a ele mesmo. Então, MMC desses dois denominadores é x menos 2. Então, eu vou colocar aqui, ó. X menos 2. E aqui desse lado, também x menos 2. Agora, sempre que eu mexo no meu denominador, eu também tenho que mexer no meu numerador. Então, se eu mexer aqui no meu denominador, eu tenho que mexer no meu numerador. Lembrando lá do sexto ano, como que eu faço para resolver fração, adição e subtração de frações? Quando eu transformo num denominador comum, eu tenho que pegar o meu denominador novo, dividir pelo antigo e multiplicar pelo numerador antigo para achar o novo numerador. Então, é isso que vamos fazer. Aqui, ó, eu vou pegar x menos 2 e dividir por x menos 2, que vai dar 1. Esse 1 eu vou multiplicar por x mais 1. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. X menos 2 dividido por 1 vai dar x menos 2, que eu vou multiplicar por x menos 3. Aqui eu coloquei 1 só para vocês verem que é propriedade distributiva, mas a gente sabe que todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Nós vamos fazer a multiplicação aqui usando propriedade distributiva só para a gente ir praticando. 1 vezes x vai dar x. E 1 vezes mais 1 vai dar mais 1. Isso é igual. Aqui eu faço propriedade distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 3, menos 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes menos 3, menos com menos dá mais. 2 vezes 3, 6. Ótimo. Agora é só organizar isso. A outra coisa, quando eu tenho denominador comum dos dois lados da igualdade, eu posso cortar o meu denominador. Então, sobrou só o numerador, tá? Não tenho mais denominador. Agora, é só eu organizar essa equação do segundo grau
essa equação e a gente vai ver que a gente encontra uma equação de segundo grau. Vou passar todos esses membros para esse membro aqui da igualdade e igualar essa equação a zero. Já vou organizar na ordem ABC. Então, vai ficar x² menos 3x menos 2x. Aqui, ó, tá mais, eu passo para cá menos x. Aqui tá mais, eu passo para cá menos, vou colocar mais 6 aqui. Tá menos, mais 1, passo menos 1. Isso tudo igual a zero. Juntando os termos comuns dessa minha equação, que são esses daqui, ó, e esses dois, vai ficar assim, ó, x² menos 3 menos 2 menos 1 vai dar menos 6x, mais 6 menos 1, 5. Isso tudo igual a zero. Eu tenho aqui, ó, uma equação do segundo grau. Agora, eu tenho que resolver essa equação do segundo grau, onde primeiro eu vou encontrar os meus coeficientes. Meu coeficiente A, que é 1. O meu coeficiente B, que é menos 6. E o meu coeficiente C, que é 5. Achando os coeficientes, eu tenho que encontrar o meu discriminante, delta. Então, delta é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Substituindo os valores nessa fórmula, vai ficar menos 6² menos 4 vezes 1 vezes 5. Delta é igual a menos 6² vai dar 6 vezes 6, que dá 36. Menos 4 vezes 5, que vai dar 20. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. 36 menos 20, que vai dar 16. Então, encontrei o meu discriminante delta, que é igual a 16 aqui. Achando o discriminante, eu tenho que encontrar as minhas raízes, x1 e x2, usando fórmula de Bhaskara, que é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, encontrando aqui, o x vai ser igual a, substituindo, né? Menos b. Eu tenho menos da fórmula e tenho menos do menos 6. Então, vai ficar menos da fórmula e o menos do menos 6. Mais ou menos raiz de 16 dividido por 2 vezes 1. Então, vai ficar x, que é igual, menos com menos dá mais, 6, mais ou menos raiz de 16, que dá 4, dividido por 2. 2 vezes 1, 2. Aí, para isso aqui, eu vou achar o x1, que é com o negativo. Então, vou usar só o negativo. 6 menos 4 dividido por 2. 6 menos 4 vai dar 2, dividido por 2, que dá 1. Achei o meu x1 aqui. Agora, eu vou achar o meu x2, que é pro positivo agora. 6 mais 4 dividido por 2. 6 mais 4 dá 10, dividido por 2, que dá 5. Então, eu encontrei aqui duas raízes para essa equação de segundo grau. Eu tenho que testar. Eu falei que para a condição de existência, o meu número tinha que ser diferente de 2. 1 é diferente de 2, então ele vale como raiz dessa equação fracionária. E 5 também é diferente de 2, também vale, então a solução aqui ficaria 1 e 5. Se eu encontrasse aqui, na minha equação de segundo grau, um valor para x igual a 2, esse 2 não valeria como solução da minha equação fracionária. Porque se eu coloco o 2 aqui no lugar do x, 2 menos 2 daria 0 no meu denominador, não existiria uma fração algébrica ali na minha equação. Então, deixaria de ser uma equação fracionária. Então, de equação fracionária é isso. Vamos agora para a equação biquadrada. Equações biquadradas são todas as equações que vêm nesse formato aqui, ó. Ax² mais bx² mais c igual a 0. Sendo que a condição de existência para essa equação é que a seja diferente de 0. Então, o a ele não pode ser 0. O b e o c pode ser qualquer número real.
Então, essa é a condição de existência para uma equação biquadrada. Vocês viram aqui que o meu maior expoente na equação biquadrada é o 4, ou seja, podemos encontrar até 4 raízes reais para esse tipo de equação. Vamos ver como que a gente pode transformar essa equação em uma equação de segundo grau. Aqui eu tenho um exemplo de x² menos 3x² menos 4 igual a 0. E aí eu vou transformar ela em uma equação de segundo grau. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar isso aqui em um expoente ao quadrado, um expoente 2. Então, vamos lá. Eu usando propriedade de potência, vai ficar 2² ao quadrado menos 3x² menos 4 igual a 0. Ou seja, quando eu faço isso aqui, ó, se eu usar a propriedade de potência, 2 vezes 2 dá 4, eu volto para o que está lá em cima. Então, não tem problema eu fazer isso aqui. Encontrei isso. Agora, eu vou determinar uma letra para representar x². Então, eu vou colocar x² igual a P. Eu posso colocar Y, M, Z, N, qualquer letra que eu quiser. Eu vou usar P. Então, vai ficar assim. Eu vou determinar que x² é igual a P. Isso aqui no finalzinho eu vou usar. Tá? Vou deixar ele separadinho que eu vou usar depois. Então, vamos colocar. Aonde eu tenho x² na minha equação, biquadrada, né? Eu vou usar P. Então, vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho x², vai ficar P ao quadrado. Menos 3 vezes x², P, menos 4 igual a 0. O que que eu tenho aqui? Uma equação do segundo grau. Já consigo resolver. Achando o discriminante, primeiros coeficientes, A igual a 1, B igual a menos 3 e C igual a menos 4. Agora, eu vou achar o discriminante delta, usando delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo os valores nessa fórmula, vai ficar menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. Então, delta é igual a menos 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 4. Aqui é menos 4, né? Então, vai ficar menos com menos mais, 4 vezes 4, 16. Então, meu delta, 9 mais 16, que dá 25. Opa, 25 aqui. Então, achei o meu discriminante delta 25. Agora, eu vou achar as minhas raízes dessa equação de segundo grau. Não é o valor de x, é o valor de P. Usando fórmula de Bhaskara. No lugar do x, eu vou colocar P, vai ficar P é igual, vou usar aqui um canetão preto para ficar melhor, né? Então, vai ficar assim, ó. P é igual a menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Então, P é igual menos da fórmula, menos do menos 3 ali, mais ou menos raiz de delta, delta é 25, dividido por 2 vezes 1. Então, meu P1 vai ficar menos com menos dá mais, vou usar só o menos. Raiz de 25 dá 5, dividido por 2. Então, meu P1 vai ser 3 menos 5, vai dar menos 2, dividido por 2, que dá menos 1. Agora, o P2. 3, vou usar o mais 5, né, o mais para o P2, dividido por 2. Então, vai ficar 3 mais 5 dá 8, dividido por 2, que dá 4. Então, eu achei duas soluções para minha equação do segundo grau, menos 1 e 4. Agora, eu tenho que ver se esses dois são soluções da minha equação biquadrada. Usando essa formulazinha aqui que eu determinei no início, que x² é igual a P, eu vou colocar um valor para P1 e um valor para P2. Então, eu vou lá substituir, ó. Então, vai ficar assim, ó, x² que é igual a P1, x² que é igual a menos 1, x que é igual a mais ou menos raiz de menos 1. Olha só, raiz de menos 1
não está dentro do conjunto dos números reais. Raiz quadrada de menos 1 não existe dentro do conjunto dos números reais. Não existe nenhum número que multiplicado por menos 1 vai dar menos 1. Então, isso aqui não vale como solução para a minha raiz biquadrada. Agora, vamos achar para o P2. Ó. X quadrado é igual a P, duas linhas. X quadrado que é igual a 4. X que é igual a mais ou menos raiz de 4. X que é igual a mais ou menos 2. Então, eu achei aqui como solução, menos 2 e 2. Então, o 4, eu consegui achar um número real. Então, como solução para a minha equação biquadrada, é o menos 2 e o 2. Eu tenho duas raízes. Como eu falei no início, pode ter até 4 raízes. Nesse caso, nesse exemplo, eu tive duas raízes. E de equações biquadrada é isso. Agora, vamos para equações irracionais. Equações irracionais são todas as equações que têm uma incógnita no radicando, ou seja, uma letra no radicando, uma letra qualquer. No caso aqui, eu tenho x no meu radicando, então é uma equação irracional. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer para transformar essa equação irracional em uma equação quadrada de segundo grau é eliminar essa raiz aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar esse membro aqui ao quadrado, mas o que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Eu posso usar qualquer operação, adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz, desde que eu faça de um lado e do outro a mesma coisa para manter o equilíbrio da igualdade. Então, eu vou elevar o meu primeiro membro ao quadrado, porque a minha raiz é a raiz quadrada, e aí eu usando uma das propriedades da radiciação, eu consigo eliminar essa raiz ali. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, no meu primeiro membro, 2 raiz quadrada de x mais 5 ao quadrado igual a x menos 10 ao quadrado. Então, fiz no primeiro membro, fiz a mesma coisa no segundo membro. Agora, eu vou resolver isso aqui, ó. 2 ao quadrado dá 4. Aí, eu posso cortar aqui o meu expoente com o meu índice, vai sobrar x mais 5. X menos 10 ao quadrado, eu posso usar a propriedade distributiva, x menos 10 vezes x menos 10, ou eu posso usar produtos notáveis. Vou usar produtos notáveis que é mais rápido. Então, o primeiro membro ao quadrado, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x, 2x, vezes 10, 20x. Mais o segundo membro ao quadrado, 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que dá 100. Usei produtos notáveis, resolvi. Agora, fazendo propriedade distributiva aqui, ó, 4 vezes x, 4x, mais 4 vezes 5, que dá 20. Isso aqui é igual a x quadrado menos 20x, mais 100. E agora, eu vou organizar essa equação em formato de uma equação de segundo grau. Passar esses membros para o outro lado e igualar a zero. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 20x. Esse 4 aqui tá mais, eu vou passar para o outro lado menos 4x mais 100. Esse 20 está mais 20, eu vou passar para o outro lado menos 20. Juntando os meus termos comuns, que são esses e esses, isso aqui tudo igual a zero, né? Eu vou ter x quadrado menos 20x menos 4x vai dar menos 24x. Mais 100 menos 20, eu tenho mais 80, isso igual a zero. Já encontrei a minha equação do segundo grau aqui, ó. Agora, achando os meus coeficientes, A igual a 1, B igual a menos 24 e C igual a 80. Vou achar o meu discriminante delta. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C.
Substituindo os valores, vai ficar menos 24 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 80. Então, delta é igual, menos 24 ao quadrado vai dar 576. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 80 dá 320. Delta é igual 576 menos 320 dá 256. Achei o meu discriminante. Agora, usando fórmula de Bhaskara, x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Vamos substituir os valores. Vai ficar o menos da fórmula e o menos do número que é negativo. Então, menos 24, mais ou menos raiz de 256, dividido por 2 vezes 1. Vou já colocar o x1 aqui, ó, para o x1. Menos com menos dá mais, 24. Usar o negativo, raiz de 256 dá 16, dividido por 2. Então, para o x1, 24 menos 16, que dá 8, dividido por 2, que dá 4. Achei um valor para o x1. Agora, vamos fazer o valor para o x2, usando o positivo. Então, vai ficar aqui, ó, mais 24 mais 16, dividido por 2. 24 mais 16 dá 40, dividido por 2. 40 dividido por 2 dá 20. Então, toda vez que eu acho o resultado da minha equação de segundo grau aqui na equação irracional, eu tenho que verificar se esses valores valem para essa equação irracional ali do início. Então, eu vou colocar esses valores no lugar do x e ver se a minha igualdade é verdadeira. Então, eu vou pegar o 4 e colocando aqui no lugar do x, vai ficar 4 mais 5 dá 9. Raiz quadrada de 9 dá 3. 2 vezes 3 dá 6. Vamos ver se do outro lado da igualdade dá 6 também. 4 menos 10 dá menos 6. 6 é diferente de menos 6. Então, o 4 não é solução dessa equação aqui, porque a igualdade não é verdadeira, é falsa. Vamos testar agora o 20. 20 mais 5 dá 25. Raiz quadrada de 25 dá 5. Vezes 2 dá 10. Então, desse lado aqui deu 10. Igual a 10 menos 10, 20 menos 10, que dá 10. Então, 10 é igual a 10. O 20 vale como solução para essa equação irracional. Então, é verdadeira. Então, a solução da minha equação irracional é 20. Tá? Igual a 20. O 4 não vale porque a gente testou e viu que a igualdade não é verdadeira, é falsa. Então, toda vez que a gente resolver uma equação irracional, achamos as raízes da equação de segundo grau, joga lá no valor de x, no lugar de x, e verifica se a minha igualdade é verdadeira. Gente, por hoje é só. Beijos e até a próxima!